Bom dia a todos, vamos começar mais uma aula do Cai Entre Nós. Esse mês a gente está falando de alguns processos de nossas vidas. A primeira aula foi sobre o processo do autocuidado, que Nilcinho vai retomar isso em algum outro momento. A galera vibrou para mais, porque ele, assim, foi vomitando as informações, as pessoas querendo perguntar, e a hora passando, e acabar de 2 horas da tarde, a gente precisava almoçar. Hoje temos a aula sobre inteligência emocional. Vamos ter aí, intermediando esse assunto, Patinho, Patinha e senhor Nilcinho. E claro, né, todo mundo que quiser perguntar, que quiser comentar, a gente está aqui para conversar mesmo, é um bate-papo, não é algo, um monólogo, né? Então fica à vontade de perguntar, de interromper para falar, sem problemas nenhum. Antes, né, da gente começar ela de fato, eu vou fazer uma tentativa aqui de colocar o aniversariante da nossa semana. A gente teve um aniversariante da nossa semana e eu vou tentar aqui ver se consigo, né? Peraí. Eu não sei se saiu o som para vocês, não sei, saiu não, né? Mas, pronto, vocês viram aí o aniversário da semana, David. Então, se você não enviou os parabéns para ele, é antes tarde do que nunca, você envia aí o parabéns, as felicitações para ele. Parabéns, David. E Samuel, obrigado por ter feito o vídeo. Deus te abençoe. E aí vamos começar a nossa aula de hoje. Vou fazer uma oração aqui para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Por mais um momento em que vamos estar aqui conversando, mais um momento que a gente vai estar aqui debatendo sobre a tua vontade em nossas vidas. Cuida, Pai, dessa aula, cuida de Patinho, cuida de Cris, cuida de Nilcinho, cuida de todos que estão aqui, que todos estejam com o coração dispostos e abertos para conversarmos de fato e aprender a melhor maneira de te seguir e te servir nesses momentos difíceis. Pai, cuida da gente, em nome de Jesus, amém. Eu queria começar falando que eu estou aqui de enxerido, tá? Porque eu não sei se eu vou até apresentá-los. Eu não sei, mas se vocês sabem, mas Patinho e Patinha são especialistas em inteligência emocional. Fizeram um curso grande, que até tive a oportunidade de conhecer os tutores deles, mas são pessoas dedicadas. Patinho me deu um livro, inclusive, sobre inteligência emocional, e foi meu primeiro contato com inteligência emocional, fora após ter contato depois na faculdade. Mas, inicialmente, foi com esses dois que eu tive contato com inteligência emocional, e por altos papos que eu também tinha com Cris, de como utilizar essa inteligência emocional no dia a dia. Então, pessoas, podem detonar, façam perguntas, e eu estou aqui para perguntar também, que eu não sei quase nada. Então, já comecem perguntando, porque eles sabem tudo. Cheiro grande. Estou aqui para perguntar também. Fugiu ele. Bom dia, gente. Em primeira mão, né? Obrigada por estarem aqui para participar dessa aula com a gente. Também é um desafio quando a gente também está pesquisando,
Quando é dada a missão de trazer um assunto assim tão amplo, né, a gente acaba tendo que pesquisar, estudar mais, então também a gente também aprende bastante. É, é um prazer estar aqui com vocês. E Nilcinho disse que aprendeu com a gente. Na verdade, Nilcinho é uma das pessoas que mais ensina inteligência emocional. Agora, como eu já falei, Nilcinho não é uma pessoa que é um catedrático, né? Ele não fica muito na teoria, ele gosta muito de mostrar na prática, ele gosta de desenvolver, ensinar as pessoas. Agora, eu e Cris, a gente já tem uma certa experiência de estudar mais formalmente, então a gente tem informações mais técnicas, e agora que Cris está se formando em psicologia, né, ela também pode ter mais autoridade para poder tratar sobre isso e ajudar mais pessoas, né? Agora, antes de a gente entrar em inteligência emocional, como o próprio Rodolfo falou, como o Nilson lembrou, isso aqui é um bate-papo, né? Aí a minha pergunta para você é, o que é inteligência? Tempo. Um de cada vez. Eu tenho o dia todo. Ah, seria usar o recurso que você tem da melhor forma possível. Vamos ser assim. É uma boa definição. Usar o recurso que você tem da melhor forma possível é uma boa definição. É uma boa definição. Mais alguém? Pelo menos mais um, né? Para depois a gente não dizer que tá preferido. Conhecimento. Conhecimento também. Conhecimento também. Eu acho uma boa que Kiz, ela também está trabalhando com educação, né? E que eu acho que se a gente juntar o que Rebeca falou com o que Kizzy falou, a gente consegue uma coisa mais próxima do significado de inteligência, que se você sabe usar o conhecimento que você não tem, então isso é uma inteligência. Agora, a inteligência ela nem se resume. Ô Patinho, a gente vê muito, o conceito que fica na nossa cabeça, que a gente tem desde sempre, é que inteligência está vinculada às aprendizagens teóricas do ensino, né, como matemática, como a gente diz, a Rubinho é muito inteligente. Por quê? Porque Rubinho entende muito de cálculo, né, e eu entendo nada. Então, muitas pessoas, como não entendem muito de cálculo, dizem, eu sou o quê? Eu sou burro. Então, inteligência é isso? É entender muito de cálculo? Eu gostei da provocação de Nilcinho. Eu acho que, assim, Nilcinho ele já sabia o que a gente estava esperando. E ele pensou, rapaz, ninguém. Então ele já jogou logo para o outro lado, né? Então quer dizer que inteligência é você saber a tabuada de cor, né? Bem, inteligência vem do latim intellectus, que quer dizer inteligir, entender, compreender. E é composto também de intus, que quer dizer dentro, né? E legere, né? Que é intelegere, que é você recolher, escolher, ler. Então, basicamente, por definição, inteligência é você ter uma compreensão de algo e saber manusear essa coisa. Isso é inteligência. Como o Nilcinho estava comentando, inteligência, até pouco tempo atrás, não é muito tempo não, viu, gente? Pouquíssimo tempo atrás, se bem que a gente que é velho, né? Tá ficando velho, tá começando Acho que a ficar... coisa de 30, 40 anos atrás, né? O estudo da inteligência era baseado nos testes de QI. Nilcinho deve ter pago essa cadeira já, mas era justamente o que o Nilcinho falou em relação à inteligência matemática, né? As pessoas que mais tinham inteligência matemática é que mais se davam bem nos testes de QI. Então, tinha um número X, né? Se você atinge esse número aqui, você é inteligente. Só que nos últimos anos, em média uns 10, 20 anos, eu chutaria no máximo uns 30 anos, esse conceito de inteligência se abrangeu mais, né? Não é só Rubinho que é inteligente, existem outros tipos, né, de inteligência. E dentro disso entra também a inteligência emocional, né, que é o que a gente chama de QE. E o Gardner, eu não sei se vocês já ouviram falar, uma pessoa que expandiu muito esse conceito de inteligência, né? Saiu muito
desse pensamento de que só a pessoa que estudou matemática, a pessoa que tem o pensamento exato, né, é inteligente. Ele apresenta para a gente diversos tipos de inteligência, em média uns 9, né, mais ou menos, 9 tipos de inteligência. É conhecido como Teoria das Inteligências de Howard Gardner. Não precisa gravar nome nem nada, é só para a gente ter essa noção, né, porque a gente fica muito preso àquele pensamento de que eu só sou inteligente se eu me formar em matemática, se eu for um médico, né, que estuda bastante também exatas e tal. E na verdade, não, né? A gente tem o primeiro conceito de inteligência de Gardner, né, a lógico-matemática, que é justamente você ter essa noção de Rubinho, de Joule, de Elis, né, de você ter esse conceito matemático mesmo, de exatas. Logo em seguida, ele apresenta a inteligência linguística, que é a facilidade de você se comunicar, né? Que é o que Patinho estuda, linguística, de você entender outras línguas também, sabe? Você conseguir se expressar bem, isso é um tipo de inteligência. Tem também a musical, que é óbvio, né? A pessoa consegue ler partitura, né? Cantar, tem essa facilidade, né? As pessoas escutam uma música, conseguem identificar todos os instrumentos que tem ali. Jesus. Uma coisa cai, aí a pessoa pensa, nossa, esse negócio caiu em sol. Pois é. Esse é o tipo de inteligência musical. Tem a espacial, que é você ter noção de espaço, você ter, né, você ter noção do espaço que você tá. Por exemplo, você vai dançar, né? Você sabe quantos passos você dá para não meter a cara na parede ou não cair do palco. Isso é um tipo de inteligência espacial, mas não só a dança, mas você também saber. É porque eu não consigo trazer nenhum exemplo na Igreja de Cristo, que eu só penso em dança. Mas, por exemplo, sabe quem já viu Homem-Aranha? Dirigir, tem gente que tem a habilidade de andar com a carreta gigante, consegue estacionar num lugar bem estreito. Essa pessoa tem que ter bastante inteligência espacial. Exato. Construção de casa, quem trabalha em construção civil, acho que tem que ter muita noção disso. Localização espacial também, né? Que a pessoa tá num local assim, não, olha, porque eu vou aqui no Isso, eixo, mapas. tá apontando pro lugar errado, tá apontando pro Shopping da Boa Vista. Aí não, olha, é para pro lado de lá. Exatamente. O que eu costumo brincar dizendo que a inteligência espacial é um tipo de sentido aranha, sabe? Sabe quando você está andando na rua? Porque o Homem-Aranha tem aquele negócio que ele tá numa direção, aí ele sente tipo um zumbido que ele percebe que ele tem que se esquivar, sabe? Então, quando você está na rua, que você sabe quantos passos você tem que dar para a direita e para a esquerda para desviar do povo e não bater em ninguém, isso é uma inteligência espacial. Aí tem também a corporal sinestésica, que é você ter o toque, né? Você ter. Tem pessoas que são mais de abraçar, elas se expressam mais pelo toque. Você também ter noção do seu próprio corpo, sabe? Saber os seus limites físicos. Ah, eu tô ficando doente, sabe? Ah, se eu comer isso aqui vai me fazer mal. Isso é a consciência. Inteligência corporal sinestésica, né? Ter consciência do próprio corpo. Tem a naturalista, que é ter consciência da natureza, né? Você saber. A inteligência, eu diria que é de Cris, né? Lá da igreja, que cozinha sabendo, né? O que é que vai encaixar com o que ali, tempero, como é que o negócio vai ficar mais gostoso, né? E também eu acredito que os próprios médicos, né, também têm esse tipo de inteligência que é você saber as ervas, né, que vai fazer bem para dor de barriga, febre, sabe? Ter essa consciência naturalista, né? Sol, hoje vai chover, daqui a pouco vai chover mais rapidinho, daqui a pouco mais fazer sol. Tem também a inteligência existencial. Acho que o nome está diferente. Eita, é verdade, é verdade. Essa tu explica aí. Não, eu vou explicar porque a inteligência existencial é a inteligência daquela pessoa que é questionadora, sabe? Aquela pessoa que se pergunta sobre a vida, o universo, tudo mais. Aquela pessoa. Ah, pensei que nesse ia falar alguma coisa. Reflexiva. A pessoa que reflete para dentro. É aquela pessoa que, por exemplo, uma pedra caiu na água, aí começa a gerar aquelas ondas, uma pessoa normal vai pensar, eita, tem ondas. Aí a pessoa que tem a inteligência reflexiva vai dizer, nossa, olha só, assim que a vida é, sabe?
um impacto vai expandindo até, tipo, isso é inteligência existencial. É o irmãozinho viajado, né? Aí tem a inteligência intrapessoal, que é você conhecer a si mesmo. É muito difícil essa inteligência, porque a tendência é a gente olhar para fora, né? A gente ficar observando o outro e tal. Então, a intrapessoal é quando você... É o autoconhecimento mesmo, você olhar para dentro, você se conhecer, saber seus limites, sabe? É você... É você se conhecer mesmo, é você buscar se conhecer. E quando a gente se conhece, fica mais fácil da gente entender o outro, né? E é aqui a gente menos... A minoria das pessoas tem, né? Se você buscar na sua mente, eu acredito que você vai encontrar poucos amigos que têm esse tipo de inteligência. E a última, mas não menos importante, é a interpessoal, que é a inteligência, né? A capacidade de você perceber o outro, de você entender o outro. E essa inteligência está muito ligada ao que né? Que é o que a gente está estudando hoje, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de eu ter, de eu poder ter, de eu poder enxergar o outro a partir das emoções dele, né? Obrigado. Então, vamos... Eu tenho uma dúvida, O Rubinho está perguntando se tem algum material de apoio. Eu não sei se é para alguma coisa de vocês. Depois a gente pode explicar melhor. Mas sobre a minha pergunta, eu quero saber o seguinte: obrigatoriamente a pessoa vai se identificar em uma dessas inteligências? Ou assim, não, tem pessoas que não tem nenhuma? Porque vocês falando aí, eu fiquei, poxa, rapaz, eu acho que eu sou burro. Mas enfim, explique melhor, por favor. São 9, né, tipos de inteligência que Gardner cita. Depois a gente passa para vocês o material. A gente não fez nenhum slide, mas depois a gente passa para vocês quiserem dar uma lida. Você pode sim se identificar com uma ou com mais. O que a gente está falando aqui é muito básico, então, se você não se identificou com nenhuma, não se preocupe. Quando você se aprofundar, você dá uma lida, depois você vai se aprofundando, você vai se identificar sim. E a gente pode trabalhar elas, né? Pode, se aperfeiçoar nelas. Exatamente. É normal a gente ter mais de um, que Gardner diz aí. Se a gente exercitar, é o que a Rebeca falou, se a gente exercitar, a tendência é a gente ter mais inteligência. Então, de acordo com o Gardner, eu que não entendo nada de música, eu sou péssima em música. Eu posso exercitar a minha inteligência musical e ter pelo menos um mínimo de capacidade desse tipo de inteligência. Então, sim, você pode ter uma que vai ser muito pouco, a tendência é você ter mais, você pode exercitar para ter ainda mais tipos de inteligência. Isso que todos nós temos o potencial para todos esses tipos de inteligência. Só que existe um tipo de escadinha, entendeu? Normalmente você vai ter uma delas que vai se destacar mais, outra vai dar apoio ali, outra... Agora, o que acontece? Se você pensa, eu não me destaco tanto em nenhuma delas, eu não consigo me ver como uma pessoa dessa maneira, significa que você provavelmente tem um equilíbrio muito grande. Significa que você tem a capacidade para a abstração, para a lógica matemática, para a linguística. Agora, você consegue aquela coisa assim, se você consegue ter esse equilíbrio, quer dizer que você nem vai ter alguma que vai se destacar tanto das outras, como também você não vai ter tanta dificuldade como outras pessoas teriam, é o caso da inteligência musical, inteligência lógico-matemática. Então, vamos só pensar, Cris, ela apresentou as inteligências, mas vamos identificar, né? Nilson vai falar. Porque é o seguinte, veja, o que Patinho e Patinha estão fazendo agora, e quando eles apresentaram essa teoria, eles fizeram um resumão. Então, não dá para ser muito profundo nisso, porque a gente, quando vai estudar sobre isso, a gente estuda todo o desdobramento até chegar aí. Então, assim, não se assuste, Rodolfo, você é inteligente. O que você precisa entender é quais dessas inteligências você trabalha mais, ou a sua própria vida, porque tem coisas que a gente nem trabalhou, mas o meio que eu convivo, as coisas que vieram até mim, a forma que eu fui criado, minha cultura, faz com que eu adquira mais uma do que outra. Por exemplo, alguém que nasce na casa que todo mundo é instrumentista. A probabilidade dele ter um ouvido para instrumento melhor do que você que nunca teve contato. Mas você pode aprender. Como você pode aprender matemática, como você pode aprender música, você pode aprender até canto, que é uma coisa difícil, você falar que é um dom, mas você pode aprender técnicas para melhorar.
Então, assim, o que eles colocaram agora é um resumo, porque não dá, assim, até vocês pediram material, Rubinho, mas o material é complexo, viu? Não é um material que você vai ler de imediato e vai entender muito claramente, não. Porque é um material denso, é um material que vem de anos sendo reformulado. Então, assim, eles estão trazendo já, assim, tipo, a faca e o queijo na mão, entendeu? Eles estão trazendo já a coisa mastigadinha, que é o que eles estão fazendo agora. Eu posso falar uma coisa? Uma coisa, pronto, acho que foi a Rayana que falou, né? É, assim, a inteligência também emocional, esse tipo de inteligência que eles estão trazendo, também é como Nilson acabou de falar. Ele também tem envolvimento com a aprendizagem, entendeu? É, por quê? A gente também tem formas de aprendizagem. A gente pode aprender tudo isso, mas a gente também tem formas de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem de cabeça para baixo. Tem pessoas também que aprendem com música. Tem pessoas também que tem que ser aquele silêncio. E se tiver algum barulho, por isso que as pessoas começam a também estudar de madrugada, elas não conseguem. Então, assim, a inteligência, ela também está ligada também à aprendizagem. Eu digo isso porque eu estudei isso também na faculdade. Não é um assunto recorrente que eu estudo, mas eu acho muito importante também levantar esse ponto da aprendizagem, porque não é que você não seja inteligente, você também tem a sua forma de aprender. Então, cada pessoa ela tem a sua forma de aprender. Tem gente que, aí a gente pode falar de algumas coisas, por exemplo, um TDAH, um autista, uma pessoa que realmente tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, quais são as formas de aprender? Significa que essas pessoas elas não são inteligentes? Não, elas são muito inteligentes, mas elas têm uma forma diferenciada do aprender. Era isso o acréscimo. Muito bom. E o que eu estava, na verdade, onde a gente entra agora foi que Cris ela apresentou quais são as inteligências e nem eu espero que a gente tenha memorizado tudo e nem isso vai ser definitivo, né? Eu agradeço muito pela ajuda de Rayana, né? Porque às vezes a gente pensa que é burro porque a gente não entendeu alguma coisa, mas às vezes é a maneira como foi passada. E é o que eu, quando estou dando aula, eu trabalho muito. É porque tem gente que vai aprender melhor visualmente, outras pessoas vão aprender mais com a prática mesmo, fazendo, que pensar, ah, sim. Outras vão ter que ouvir. Só um exemplo. Se eu falo a palavra Apple, inclusive daqui a pouco eu vou pedir para Rodolfo falar. Se eu falar a palavra Apple, né? Aí o que é que eu faço? Cadê? É que eu não tô aqui, mas eu mostro a maçã, né? Aí eu faço, ó, isso aqui é uma maçã, que em inglês é apple. Pronto. Uma pessoa visual entendeu. Se eu falar assim, se eu digo, ah, isso aqui é apple, é o que a pessoa visual entende. Aí eu digo, presta atenção, apple, apple. A pessoa sinestésica, ela pensa, apple. Então assim, apple. A pessoa auditiva, ela nem precisou prestar atenção na maçã, nem precisou copiar o que eu fiz com a boca, que ela pensa, mas é apple, besteira. Então, assim, pode ser que depois alguém vá dizer Apple, né? Apple, pode ser que a pessoa prestou atenção, entendeu. Uma pessoa visual pode ver que o que está escrito é de um jeito, tem a maçã e pensa Apple. A pessoa auditiva, ela já entende. A pessoa que é sinestésica, ela vai querer pronunciar também. Tipo, quando ela assistir um filme legendado, ela vai acabar balbuciando sozinha, porque é a maneira dela de aprender. E Rodolfo vai falar alguma coisa agora. Patinha, só um comentário aqui, meu pai tá aqui do meu lado, aí ele tá escutando também, participando, né? Aí ele quis fazer um comentário, pedi para ele falar, mas tá com vergonha. Mas eu vou ser porta-voz, né? Ele só disse o seguinte, ele disse que muitas dessas aprendizagens, dessa inteligência também, acaba a gente não desenvolvendo muito por causa da nossa criação, né? Quando a gente é criança, às vezes os pais vão limitando aquilo, não pode fazer tal coisa, ou isso é perigoso, isso não sei o que, enfim, coisas que nem são. Então, tem crianças que ficam com medo de algum animal, tem crianças que bicho-papão, enfim. Aí ele está dizendo que muitas vezes isso acaba limitando também a nossa inteligência, né? Porque a gente não... porque a gente é bloqueado, a gente é limitado por isso. Aí foi o comentário que ele fez aqui. Depois ele vai ter perguntas para fazer também. Mas bem colocado isso aí, realmente. E que Rayana está aqui para me ajudar, e Nilcinho também. Quando a gente faz terapia, né, a gente justamente trabalha esses bloqueios, né, que realmente a gente não é só bloqueado pelo pai, pela mãe, mas também tem os professores, né, tudo aquilo que
na nossa fase de desenvolvimento, existem vários tipos de bloqueio, e quando a gente procura um processo terapêutico, a gente vai justamente tentar resolver essa questão para a gente desbloquear, aprender mais, né? Expandir mais. Então, sim, muito bem colocado. E dentro de casa, às vezes, não só a gente deixa de ser estimulado, como às vezes a gente é tolhido de alguma coisa. Por exemplo, né, digamos aí que você gosta de dançar, só um exemplo. Você gosta de dançar. Isso é uma inteligência sinestésico-motora que você tem, sabe? Quando você tem essa habilidade de mexer seu corpo e tal. E aí, você é de uma família que é mais tradicional. Então, dentro de casa, alguém pegou você dançando. Vai fazer, que absurdo, como é que pode um negócio desse? A gente não admite isso aqui, não. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Você deixou de desenvolver isso. Mas o que eu tô querendo agora, entrar, se você tiver pergunta, quiser falar, fique à vontade. Eu só não estou querendo deixar de usar aqui exemplos práticos, porque senão a gente fica muito na teoria, né? Que Cris apresentou, como eu disse, eu não estou esperando que ninguém memorize tudo de uma vez, mas vamos ver mais ou menos como é cada coisa. Se você tem alguém que consegue pensar de acordo com a lógica, essa pessoa consegue fazer cálculos mentais, assim, ela consegue pensar em números, né? Ela consegue quantificar as coisas. E isso a gente chama de inteligência lógico-matemática, né? Essa pessoa mais prática que consegue traduzir as coisas em números. Se Não só a pessoa que está fazendo cálculo, mas às vezes a pessoa tem um pensamento mais prático, sabe? Eu diria, por exemplo, Nilcinho, eu não acho que ele é o matemático da vida, não, mas ele consegue ser rápido. Você não faz uma pergunta, Nilcinho já tem a resposta, vai ali lhe conduzindo, né? Isso é um tipo também de inteligência lógica, né? Lógico-matemática. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Se quando a gente fala sobre emoção para a gente é um sentimento, é um rompante que vem e a gente não controla assim, a chegada dele. Eu sei que a gente tem os sentimentos muitas vezes através das nossas percepções, né? Nosso olhar, nosso ouvido, do nosso tato e outras que a gente também tem. Então, se é tão imediato chegar essas emoções para a gente, então, o que seria inteligência diante disso? Então, como seria inteligência diante disso? Essa é uma ótima pergunta, porque como a gente começou falando, a gente media a inteligência por QI, que é o coeficiente, né, de inteligência, mas que era considerado o quê? Lógico matemático, né? Como o Cris falou, hoje tem um peso muito grande que é o que é. Como assim? É o coeficiente emocional. Então, muita gente chega num emprego, tem uma oportunidade por causa do QI. Só que não mantém por causa do que é. É uma pessoa que não sabe lidar com pessoas, é uma pessoa que não sabe lidar com situações e tal. Então, o que é uma emoção? A emoção é uma reação fisiológica que a gente tem a um estímulo, quer seja externo, quer seja interno. Então, assim, se você vê uma pessoa chorando, ela está sentindo alguma emoção. Às vezes ela está chorando de alegria, às vezes ela está chorando de tristeza, às vezes não sofre de sentimento. Não, isso, essa reação fisiológica é emoção. Agora, normalmente, a reação fisiológica, a emoção, ela não é uma causa, ela é um efeito, né? Ela é um resultado de alguma coisa. Se você está se sentindo de algum jeito, se seu corpo está reagindo de determinada maneira, então o mais lógico, né, seria você perguntar a origem disso, a procedência, certo? Então pode ser que você pense, poxa, do nada me veio uma angústia agora, não foi do nada. Provavelmente foi alguma coisa inconsciente que você nem percebeu, mas que mexeu com alguma lembrança que você tinha, ou você, de repente, sentiu algum cheiro, ou alguma cor que lembra alguma coisa, às vezes uma música que está tocando ao fundo. Às vezes você se sente de um jeito por causa de uma música que você ouviu. Então, assim, os inputs, que são as coisas que você absorve, as coisas que você lê, as coisas que você ouve, você tem que se colocar em ambientes, mesmo que você não possa moldar o seu ambiente, né? O ideal é você tentar se colocar de um jeito que você se sinta. E daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Rayana. Mas, por exemplo, assim, eu gosto muito de andar com fone de ouvido. Por quê?
Porque quando eu estou andando com fone de ouvido, eu estou escutando algum tipo de música que me faz sentir bem, eu estou ouvindo alguma informação importante e tal. Só que se eu estou no meio da rua exposto, às vezes alguma coisa que a gente ouve, alguma coisa que a gente vê faz a gente se sentir mal, né? Aí eu queria só que se Rainan puder ser um pouquinho precisa, que a gente vai desenvolver aqui ainda. Não, não. O que Nilson perguntou, eu lembro um pouco agora da pergunta dele, eu fui entrando na tua resposta. É só porque, assim, é inato, né? É inato, mas a gente vai construindo, as nossas emoções lá, ela tá inata, e aí ela vai aflorando, né? Então, o que Patinho falou aí, seja um cheiro, por exemplo, como você falou, um namorado, não sei o quê, namorada, então, às vezes, por exemplo, você superou aquele relacionamento e de repente aquela pessoa passa com um cheiro do perfume do ex. E aí parece que o ex está ali. Aí vem toda aquela lembrança à tona, né? E a pessoa começa, como o Patinho falou, a entrar nessas emoções. Aí começa, né? O choro, ou vem um processo de ansiedade, e aí vem outras emoções. Fui rápido e breve. Sim, é isso mesmo. Agora, primeiro a gente tem que identificar, né? Quando você identifica, aí você começa a saber como que você usa. Você tem que dar nome aos bois. Se você está brigando com uma pessoa invisível, você vai ter menos chance de fazer alguma coisa a respeito. Agora, se você joga tinta em cima da pessoa, você tá ali, né? Então, só para a gente passar adiante disso aqui, uma pessoa que ela consegue ser muito prática, pensar de forma lógica, assim, é uma pessoa que tem inteligência, que tem, lógico, matemática. Uma pessoa que tem facilidade para escrever, uma pessoa que tem facilidade para aprender outros idiomas, para fazer rimas, né, para improviso, para fazer trocadilho, uma pessoa que tem uma inteligência linguística, uma pessoa que ela consegue entender as notas musicais, ela sabe de ritmo, sabe de cadência, uma pessoa que consegue entender até mesmo de uns raciocínios que vão sendo conduzidos por eventos são inteligências musicais. A inteligência espacial, a gente falou que é o sentido da aranha, né? Alguma coisa tá caindo, você, opa, sabe que você conseguiu chegar no momento. Inteligência corporal sinestésica é você saber usar o seu corpo, né? A inteligência naturalista é quando você olha uma planta e pensa, eu acho que essa planta é isso aqui. Rapaz, mais tarde vai chover. Você olha para o céu e não tem nuvem no céu, mas ela sabe que vai chover. A inteligência intrapessoal é o fato da pessoa que se conhece. É aquela pessoa que é uma pessoa disciplinada. Você sabe que essa pessoa tem respostas precisas, é uma pessoa que normalmente tem um autocontrole grande, que pensa muito para poder agir, e que são pessoas que costumam pensar muito sobre si. A existencial, ela pensa muito sobre a vida, o universo, tudo mais, ela pensa nas coisas de um modo muito existencialista, né? O porquê das coisas. E a interpessoal é quando a gente sabe usar as emoções a nosso favor, certo? Então, qual é a importância, né? A gente já discutiu tanto todas essas inteligências, todo mundo tem o potencial de todas elas, um vai se destacar ou não, mas qual é a importância especificamente da inteligência emocional para vocês? Repete a pergunta, porque ficou, acho que deu uma cortadinha aqui, por Ok. favor. Qual é a importância, dentro do que vocês sabem com relação à inteligência emocional, qual é a importância de ter essa inteligência? Por que que é importante? Por que que a gente está falando de inteligência emocional, né? Para manter um bom relacionamento com as pessoas. Olha, eu acredito que principalmente, né? Existem muitas razões, mas para manter um bom relacionamento com as pessoas. O que não quer dizer que bom relacionamento significa um relacionamento onde tudo é legal, né? Você pode ter um bom relacionamento com a pessoa mesmo se você nem gosta dela. A inteligência emocional também ajuda a gente a gerir nossas emoções, nossas reações aos acontecimentos que a gente não tem controle também. Isso, exatamente. A inteligência emocional, ela faz a gente saber identificar até dentro da gente o que é que a gente está sentindo, como está sentindo. Cris, quer falar alguma coisa?
Ô, Patinho e Cris, sabe? Porque só vou ler as respostas aqui que estão colocando no chat, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Ótimo. A gente tá Aí, meio entre a telinha e o chat. entendi. Aí, pronto, que algumas pessoas estão respondendo, né? Ela colocou uma pergunta, né? Se conhecer os outros, eu não sei a resposta. Elis colocou para manter um bom relacionamento consigo mesmo. Vitor Thomas está colocando empatia. E Rayana está dizendo que vai ficar quietinha. O que é isso? Não. É porque ela não quer dar spoiler. É bom. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas é para o pessoal do Cá Entre Nós. Por que vocês escolheram esse tema? Eita, polêmico. Boa, joga a bomba para eles mesmo. Cadê Vitinho? A ideia da escolha do tema, né? A gente pensou que é algo que a gente vem falando, assim, ultimamente a gente vê muito isso na mídia não, tem que ter inteligência emocional, você precisa. Mas o que de fato é isso, né? O que de fato é inteligência emocional e como eu, cristão, posso usar isso no processo da minha vida, sabe? Eu acho que isso é importante. Poxa, porque tá certo, você tem que ser inteligente emocionalmente, você tem que usar essa forma para você vai melhorar de vida, tá certo. Mas isso é um processo. Como é que eu, nesse processo cristão, isso interfere nas minhas escolhas, nas minhas decisões, no meu modo de agir, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia? Então, como é que esse processo interfere, sabe? Então, a gente pensou e debateu e escolheu esse tema pensando mais ou menos nessa linha e nessa visão. E fora que eu acho que Jesus, eu acho que é a maior referência de uma pessoa com inteligência emocional que a gente tem. Se você for parar para ver assim, como ele age, como ele reage, como ele se relacionava com as pessoas, você vê que ele era muito inteligente emocionalmente. E até com as questões dele mesmo, né? Quer ver um ato de inteligência emocional? É quando as pessoas queriam apedrejar aquela mulher, né, lá em Pura, e ele está de cabeça baixa, desenhando no chão, e ele calmamente levanta e diz: quem não tem pecado? Então ele joga de volta para as pessoas pensarem no seu próprio sentimento, no seu próprio pecado. Então ele usou de inteligência emocional, ele usou a favor de toda a situação ali. Pois é, e é isso mesmo, assim, Jesus é o melhor exemplo de ensinando a gente, né, a ter inteligência emocional. Eu acho que também um ponto importante é que a gente pode exercitar essa inteligência, sabe? É a capacidade de você conseguir entender o que é que o outro ali tá passando, entende? A emoção, né? A pessoa tá trazendo uma emoção de acordo com o que ela sentiu, alguma experiência que ela está tendo ali, visual, de sinestese, mexeu com ela de alguma maneira. E a inteligência emocional é você ter essa capacidade de identificar essa emoção que o outro está tendo e de alguma maneira poder agir, né? E Jesus, ele ensina para a gente que se a gente não tem, a gente pode exercitar. E quanto mais a gente exercita, mais a gente desenvolve essa inteligência. Exatamente. Jesus é o melhor exemplo. Inclusive, ele é o exemplo até mais óbvio sobre isso. E o exemplo que eu tinha em mente sobre Jesus era esse mesmo, porque o povo estava todo mundo querendo apedrejar, né, a mulher. E foi Jesus disse. Jesus disse, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, presta atenção como é importante isso, porque Jesus, ele não chegou dizendo que a mulher estava certa. Jesus não chegou pedindo calma. Não. Ele disse, olha, vocês estão querendo apedrejar essa mulher. Com outra palavra, não vocês estão querendo apedrejar essa mulher. E se fosse vocês? Isso é inteligência emocional. E na Bíblia, que é onde a gente entra agora, eu vou mostrar um exemplo que Jesus ele não estava presente, mas eu acredito que é um exemplo muito bom de inteligência emocional. Vamos lá para 2 Samuel 12. O Patinho, até um exemplo, os 12 discípulos, né? Os 12 tinham características diferentes, os 12 têm aprendizagem diferente e os 12 também têm suas inteligências diferentes, né? Então, eles também são exemplos que a gente, se for olhar, analisar cada um, se a gente for ler o livro de cada um também, a gente vai perceber, né? O de Pedro,
o de Paulo, não é? Não estou falando Paulo andou lá, não foi os 12 discípulos, mas estou falando os discípulos que andaram. Ele tem muito também a ensinar. Era só mais um. Prometo que agora eu vou ficar calada. Não, mas isso é bom mesmo, porque, mais uma vez, que não existe um privilégio de inteligência. Né? Jesus, ele tinha pessoas diferentes e que trabalham em conjunto para um bem muito maior. Vê como 12 pessoas impactaram a humanidade. Né? E que, se a gente for lá, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, quem puder, 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 12 em diante, tá bom? 2 Samuel 12, 12. Seguinte, o Senhor, todo mundo, Samuel 12, 2 Samuel 12, 12. Acho que já Foi, né? Pronto. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muito gado e muitas ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu em sua casa, junto com os filhos dele. Ela alimentava com sua própria comida, ele alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ele dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis matar um de seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para seu hóspede. Então, Davi ficou furioso, e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Deve ser morto e, além de ser morto, deve pagar 4 vezes o que ele fez porque ele foi muito cruel. Então Natan disse a Davi: esse homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por quê? Porque você desobedeceu os mandamentos e fez essa coisa tão horrível. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha e deixou os amonitas o matassem. E então ficou com a esposa dele. Deixa eu só conferir aqui. Ah, muito bom. Muito bom. Minha pergunta para vocês é: o que é que isso tem a ver com inteligência emocional? Enquanto você pensa, só dizer que o profeta veio falar, né, para Davi sobre a questão, como vocês já devem saber, que Davi, ele matou um servo fiel dele para poder ficar com a esposa dele, né? E é muito mais do que isso, mas eu queria que vocês pudessem me dizer aqui o que é que isso tem a ver com inteligência emocional. Eu acho que Natan, ele contou uma história, né, para que Davi tivesse empatia pelaquela história, e só após Davi ter a empatia, ele mostrou, então, foi você que fez isso. Para ele poder realmente sentir, porque talvez se Natan fosse só falando, olha, você está fazendo isso, isso e isso, talvez ele não tivesse a percepção do que a pessoa sofreu, né? Talvez ele achasse que seria besteira. Muito bom. Mais alguém? Natan poderia ter chegado lá e passado na cara de Davi, né? Mas, rapaz, tu fez isso, aquilo, outro, e fechar com a cara dele, né? Mas, como Eloá disse, não, ele trouxe uma história que fez Davi refletir
para então dizer para ele, né? Você agiu do mesmo jeito, né? Ele usou a última inteligência, que eu esqueci lá o nome. A interpessoal, né? Exatamente. Exatamente, porque, gente, se Natan chegasse para Davi para dizer, você fez isso, vocês acham que teria o mesmo efeito? Veja que Davi, ele ficou tão colerizado que ele disse que a pessoa tinha que ser morta e que, além de ser morta, tinha que pagar 4 vezes mais do que ela fez. Agora, peraí, Davi não era um homem tão sábio, não era um homem segundo o coração de Deus. Davi era rei, Davi, ele não sabia o que estava acontecendo, foi necessário que alguém de fora viesse dizer para ele. Agora, por que é que ele entendeu? Porque, veja bem, Natan não chegou dizendo você isso, não. Ele disse, Davi, ó. Ele trouxe Davi para uma terceira pessoa, mostrou a situação externamente, e aí Davi conseguiu ver realmente a gravidade da coisa. Por quê? Gente, honestamente, eu sei que isso pode ser polêmico, isso pode ser difícil de a gente concordar, mas Davi, ele achava que ele estava certo. Você acha que na cabeça de Davi ele pensou, eu vou prejudicar essa mulher, eu vou fazer mal ao meu servo fiel, eu vou agora acabar com a vida dessa família? Não, não. Davi, ele achou que o servo dele estava errado. Ele ainda tentou fazer a coisa de acordo com que o servo dele não precisasse ser morto. Na cabeça dele foi isso, sabe? Ele deu todas as chances que o servo dele não precisasse ser morto. Mas não conseguiu, né? Então, gente, é porque na cabeça de Davi, ele estava certo. Na cabeça dele, ele não estava querendo prejudicar as pessoas. E é o seguinte, existem psicopatas no mundo? Existem, mas eles não são maioria, não. E quantas vezes, assim, a gente não tá enxergando, né? A gente vê, né, alguma situação externa e a gente julga diante, né, do que a gente tem, né, do nosso repertório. E não para, entende, tipo, a dificuldade que a gente tem, e é como o Patinho falou, os psicopatas não são maioria, não. A gente acha que a frieza está no outro. Mas a gente tende a olhar para o outro de acordo com o nosso repertório. Ah, não, fulaninho é um pecador, claro, ele fez isso, aquilo, outro e tal, e tá errado e vai pro inferno, entendeu? E a gente não tem essa facilidade de perceber que o outro não tá com a intenção de fazer o mal, não. Dentro dos recursos que ele tem, ele tá dando o melhor que ele tem. Aquela pessoa que cometeu algum erro, a chance maior é que ela acredita que ela está certa. Existem psicopatas, mas eles não são a maioria. Então, se a maioria de pessoas não é psicopata, quer dizer que quando alguém faz alguma coisa, a chance maior é que essa pessoa esteja fazendo sem intenção de querer prejudicar você. É porque nós, seres humanos, temos uma emergência de julgar o outro, de sempre condenar o outro. Queremos sempre misericórdia para nós, mas a gente quer holocausto para o outro. Eu vou trazer uma historinha bem pequenininha da faculdade. Primeiro, quando eu estava lá no primeiro período, eu lembro que a gente olhava assim para a sala, um monte de doido, né? Um monte de gente assim. Eu digo, psicologia é a sala que tem mais louco, né? Você procurava assim, meu Deus, falava aquela besteira, eu ficava dizendo, meu Deus, como é que os professores têm paciência, né? De escutar um negócio desse, não sei o que, só julgando, né? O professor tem paciência, não sei o quê. E aí, no desenrolar do curso, você vai entendendo que o professor, ele tem uma percepção do outro maior. E ele sabe que aquela pessoa está naquela fase. Então, aquilo é o que ela recebe culturalmente, aquilo que ela tem de vivência, e você não vai ensinar a pessoa condenando ela. É dando a oportunidade dela amadurecer. E muitos acontecimentos na Bíblia, Jesus e outros personagens fazem exatamente isso. Às vezes você fica esperando que ele bata de frente e diga aquilo bem rasgante logo, e ele não. Ele usa amor
Porque é através do amor que essa pessoa vai ter a oportunidade de realmente aprender. E não só dizer o que é certo e errado. E acho que isso traz muito a nossa vida cristã, né? Então, muitas vezes, a gente não tem paciência com alguém que está estudando a Bíblia. A gente não tem paciência com um irmão que está numa velocidade diferente da nossa. Mas ele que sabe quais experiências e quais vivências ele teve até agora. E cabe a nós ter o mesmo amor que Jesus teve para com a minha vida, para que ele tenha a oportunidade de aprender também, né? Exatamente. Exatamente. Amor, exemplos no dia a dia aí de situação que a pessoa poderia ter inteligência emocional e não tem. Eu sei, pega de surpresa essa tua pergunta. Não, por exemplo, se você tá numa fila. Você tá no. Eu entendi agora. Você tá numa fila de um banco, por exemplo. Demorou demais a fila, o povo começa a fazer barraco, né? Já percebeu? Mensagem no WhatsApp. Rapaz, eu tô aqui nessa fila, olha, estão fazendo a gente de besta. Falando com o atendente, que o atendente tá ali trabalhando, ele não tem o controle daquela fila, né? Ele tá ali só organizando a fila. Por exemplo, você está esperando um ônibus, o motorista chegou, queimou a parada. São tudo igual esses motoristas, tudo assim, eles querem prejudicar a gente. Tá vendo? É um absurdo, eles tratam eles, sabe? A gente não entende que aquilo ali é uma situação única, né? Aquele motorista fez aquilo, não, a gente generaliza, né? E quando o motorista não abre a porta, bora, motorista, quero descer! Às vezes o motorista tá querendo que você não desça na lama. E a pessoa gritando. Então, são situações do dia a dia que a gente não olha para o outro. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai sair dessa aula começando a ficar paranoico com o outro, não. Mas a capacidade de você buscar, compreender que aquela outra pessoa ali não está fazendo mal. Sabe? Substituir esse pensamento. Por que é que eu estou pensando que essa pessoa está querendo me fazer mal? Talvez ela não queira. Raramente a pessoa vai estar querendo realmente lhe fazer mal. Sim, existem pessoas que querem fazer o mal, mas elas não são maioria. Sempre a gente tem que pensar o seguinte: pode até ser que essa pessoa esteja cometendo um erro, pode ser que essa pessoa esteja me prejudicando, só que a chance maior é mais provável que ela não esteja querendo fazer mal por puro sadismo, só porque ela é sádica e ela é muito malvada e pelas costas ela está esfregando as mãos e dando uma gargalhada fatal. A chance disso acontecer é pouca. E às vezes a pessoa precisa ser conscientizada, né? A gente identifica o problema, mas a gente não vai lá conversar com a pessoa, dizer, fulano, tá acontecendo isso aqui, que nem Natan, né, fez com Davi. Ele trouxe a consciência, né? E Davi não tinha consciência na cabeça dele, ele era o rei, a mulher era bonita, e como eu sou rei mesmo, mandar Urias pro céu. Tipo, Natan veio e trouxe, né, a consciência. E a partir dessa consciência, e o cuidado, né, de apresentar essa verdade para o outro, né? Ele teve o cuidado de mostrar para ele que ele está errado. E quando o outro aí é quando o outro se conscientiza, sabe? Então, às vezes o outro está ali errando. Eu estou aqui julgando, sabe? E eu não tenho a capacidade de buscar entender que o outro está vivendo, fazendo, tomando as atitudes dele de acordo com o repertório dele. E o pior, eu não vou lá dizer pro cara, entendeu? Senão a pessoa continua errando ou vive a vida sem saber que prejudicou tanto, entendeu? Ela precisa ser conscientizada. Então, a gente ter a consciência do outro, ter a consciência que existe um problema, que o outro não está com a intenção de fazer o mal e ter o cuidado de ir lá conscientizar essa pessoa. Quantas vezes a gente faz isso, né? Eu por mim. E isso é a repreensão franca com amor, né? É quando você chama alguém para repreensão, a gente não entende repreensão como algo que você vai fazer o mal, vai mostrar na cara da pessoa o que ela errou. E na verdade não é. E quando diz que é uma repreensão com amor, você vai chamar para perto e dizer assim, veja, você fez isso por quê? Né? Você vai procurar a origem. E no final tudo você diz para a pessoa, eu estou aqui para lhe ajudar. Se é uma coisa difícil de você vencer, se é algo difícil lidar no dia a dia, eu estou aqui para lhe ajudar e fazer você vencer. Então, você não está só, eu estou com você. Isso realmente é uma repreensão franca e com amor, que é aquela que apoia, né? E não só que julga. Exatamente. É você desenvolver a empatia. Que empatia é você se colocar no lugar da pessoa.
empatia não quer dizer necessariamente... Valeu, Vitinho. Não quer dizer necessariamente que você vai submeter a tudo. Agora, o Natan, ele teve empatia com Davi. Ele pensou, ele não vai entender se eu chegar lá julgando. Você, quando chega para a pessoa acusando ela de alguma coisa, a reação natural da pessoa vai querer se defender. Entendeu? Não adianta você chegar alguém acusando que ela é isso porque defende tal político e tal. Não sei o quê. A pessoa vai ficar na modo de defesa porque ela está fazendo o que ela acha que é o certo. Ela acha que... Gente, sabe aquela pessoa que está com um pensamento totalmente diferente de você e está ali defendendo com unhas e dentes? Ela acredita que é o certo. E aí, né, para a gente exercer essa empatia, para a gente poder ter uma consciência maior sobre as emoções dos outros, uma consciência maior sobre o comportamento do outro, o que é que a gente tem que fazer? O tempo todo a gente vê que a gente tem que olhar para a gente. Porque é através do autoconhecimento que a gente vai poder entender melhor como que o outro vai se sentir. No, no berço da filosofia, que é quando o povo começa a questionar as coisas, tem uma frase que eles dizem que é o seguinte: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Eles eram politeístas. E a gente acredita, né, em Jesus e ele está o tempo todo mostrando isso pra gente. Pode falar nisso, quem está já concluindo. Patinho, eu queria uma coisa que eu queria que vocês abordassem. É porque é o seguinte, exemplo, muitas vezes eu não controlo minhas reações. Vou dar um exemplo. Rodolfo solta reclama de alguma coisa que eu estou fazendo e automaticamente eu explodo, né? Eu vou com aquele sentimento muito mais forte em direção a ele. E muitas vezes eu não paro para entender o porquê eu reagi daquela forma, né? Que acho que tem muito a ver com a inteligência emocional. O porquê, o que é que eu tenho que me trouxe até ali, que seja realmente o fundo do qual eu reajo talvez a uma besteira que Rodolfo disse comigo. Exemplo, eu sou casado com a Adriana. Às vezes a Adriana reclama para mim uma coisa besta em casa. Às vezes eu não respondo, mas fico logo com raiva ou com sentimento de vingança, de querer mostrar também o defeito dela. Então, como é que a inteligência emocional trabalha nesse meio? Como é que ela traz essa consciência na inteligência emocional? Eu vou dizer aqui alguns pontos que até eu mesmo tive que trabalhar muito. A gente tá já concluindo, tá? Vou mencionar isso que, pelo visto, o senhor tá vendo que é importante. Eu não me considero uma pessoa muito explosiva, sabe? De ter raiva. Mas eu já teve muito momento assim que eu explodi chorando, que depois eu passei um tempo trancado, que eu não conseguia ver outras pessoas. Gente, tem momento que eu não me aguento, sabe? Eu não me aguento. Tem hora que eu não suporto minha própria companhia, que eu não queria estar comigo mesmo. Eu não quero entrar muito em detalhe, mas que eu só tô abrindo para vocês porque eu não tô falando como uma pessoa que domina. Eu tô sujeito a isso também, entendeu? Agora, se eu e Cris, a gente tá falando sobre inteligência emocional, primeiro é porque a gente tá sujeito a isso. A gente pode ser vítima da falta da inteligência emocional. E quanto mais a gente busca se conhecer, a gente começa a saber quais são os gatilhos, a gente começa a saber quais são os pontos mais fracos, onde que é mais fácil de a gente cair, entendeu? Porque para algumas pessoas o limite é um, outras pessoas o limite é outro. Tem gente que se você falar da mãe dela, ela vai achar engraçado. Tipo, não, o pior é que minha mãe é assim mesmo, entendeu? Mas às vezes você pergunta, tipo, o que é isso aí que tem na tua cabeça? Como assim? Na minha cabeça. Uma coisa que a pessoa fica com raiva, porque pensa que você tá, sei lá, chamando ela de careca, tá falando da caspa dela, às vezes ela não tem uma autoestima grande. Então, tipo, quando a gente busca se conhecer, né? E através não só de eu ficar me observando, né? Mas veja que interessante. Eu quero ter inteligência emocional sobre o outro. Para isso eu tenho que me conhecer melhor. Agora, como é que eu vou me conhecer melhor? Especialmente, beleza, através de conhecimento, mas através de alguém também que possa me apontar. Daí que vem a importância não só da meditação, né? Que vai ajudar a gente a poder
se analisar com mais, sem a sobrecarga de emoções, como também vem a terapia. Aconselhamento também, você buscar conversar, né, com o seu líder, com o irmão e tal, você vai se conhecendo, né, esse autoconhecimento, quando eu começo a buscar me conhecer, eu tenho mais facilidade de lidar com o outro, e dentro das minhas dificuldades, eu vou conseguir começar a enxergar o outro também, né, começar a enxergar as emoções, as dificuldades do outro. E é um exercício. A empatia, a inteligência emocional é um exercício e que não tem fim, não. Você vai estar sempre precisando colocar em prática. Um psicopata, por exemplo, que a gente citou várias vezes, ele exercita a inteligência emocional. Não significa que ele tenha, mas ele exercita, ele sabe usar. Então, nós que temos, né, que temos essa capacidade, por que ele não pode exercitar mais? Eu acho que a inteligência emocional, para dar uma luz para as pessoas, no final, acho, é dizer o seguinte: você se conhecendo mais, se conhecendo de forma profunda, você vai entender como você reage a coisas inevitáveis. Vão vir os sentimentos, e aí, por que eu reajo dessa forma a tal sentimento? Eu acho que é o caminho que a gente tem que buscar. Porque quando eu descubro o porquê eu reajo dessa forma, aí eu vou tratar realmente o que está lá no fundo, né? O que está lá escondido, que muitas vezes a gente esconde porque a gente não quer lidar. A gente acha que escondendo vai fazer com que a gente viva bem, mas não, porque ele vai terminar sendo explodido em vários sentimentos. Então, quando o sentimento vem em minha direção e eu procuro me conhecer profundamente, eu vou começar a entender o porquê isso está sendo gerado. Quando isso acontece, eu vou entender que o outro tem o mesmo processo. Eu vou entender também que o outro tem as mesmas dificuldades, que ele também sofreu muitas coisas. Exemplo, a gente vai ver pessoas que sofreram abuso, por exemplo, na infância, que acham um comportamento diferente. E talvez você olhe hoje e só condene e não entenda. Pessoas que passaram fome, por exemplo. Tem pessoas que têm um comportamento diferente porque passaram fome na infância, tiveram dificuldades financeiras. Mas é o meu entendimento de só pensar da forma que eu penso, e eu não entendo que o processo que está acontecendo dentro do outro. Eu acho que inteligência emocional é entender que existe um processo dentro de mim que eu preciso aprender a lidar e que só eu, assim, claro, no aconselhamento, fazendo terapia, fazendo com que eu olhe cada vez mais para mim, e esse olhar para mim vai me fazer entender que o outro passa pelo mesmo processo. E talvez, feito eu estava, ele nunca percebeu que tinha algo lá dentro. Talvez, como eu estava, ele nunca percebeu que tinha algo incomodando e ele só reage. Só reage. A gente pega a pessoa muito... tem alguém que é muito brabo. Será que ele é brabo só porque ele quer ser brabo ou porque tem alguma coisa ali dentro que faça com que ele reaja dessa forma? Tem alguém que é muito tímida. Às vezes a pessoa não é tímida. A pessoa é insegura daquilo que está acontecendo ao redor dela. Então, saber que da mesma forma que nós suportamos muitos monstrinhos aqui dentro, né, e que não colocamos para fora, outras pessoas passam pela mesma coisa. E eu acho que o que vocês falaram hoje foi muito rico, assim, desde a parte teórica, né, que teve um embasamento teórico, assim, psicológico. A história bíblica, para mim, foi maravilhosa que vocês trouxeram, porque eu acho que cada um devia pegar esse trecho que está aqui no chat e, com calma, analisar o que aconteceu. Porque quando você começa a analisar na história o que aconteceu, você começa a ter uma percepção maior de como analisar a sua própria vida, né? Eu tenho um professor que ele diz, o maior analista nosso somos nós mesmos. Então, assim, pessoal, eu queria agradecer muito e dar muito parabéns. Eu acho que vocês têm muito conteúdo para dar. Eu acho que o Cá Entre Nós devia chamar vocês mais uma vez, porque eles estão perdendo. Eu acho que isso foi uma fagulha do que vocês têm de sabedoria aí dentro de vocês. E eu sei que tem muito mais. Eu sei que vocês têm a coleção de livro da inteligência emocional, que cai na estante de patinho. Eu sei que vocês fizeram anos desse curso, e vocês são a prova viva de pessoas que se permitem ser transformados em Cristo, sabe? Eu olho para vocês e vejo a transformação de Cristo diária, o quanto vocês se permitem ser transformados por Cristo. Então, para mim, hoje, foi uma grande bênção ter vocês aqui, e acho que o Cá Entre Nós tem que, sabe, botar assim, aqui tá cheio de concordo,
Concordo no chat. Todo mundo concordando que vocês precisam voltar um dia, tá? Porque foi maravilhoso, gente. E assim, eu tomei a fala do Cá Entre Nós agora no final, porque estava aqui dentro de mim, precisa estar para fora. Estou muito obrigado por tudo que aconteceu hoje de manhã. A palavra é com o Rodolfo agora. Não tem nem o que... Eu estava aqui pensando, dizendo, poxa, já é 11h30, 11h40, e eu só pensando na minha mente, dizendo, rapaz, precisa ter mais aula, porque fica uma sensação de, não, a gente tem muito para ser falado ainda, e vocês, mesmo abordando muito bem o tema, né, assim, estudam bastante sobre isso, e só vim poucos minutos para falarem, então vocês prepararam de uma maneira bem legal, mas estão dizendo que só foi a introdução, mas assim, a gente vê que o quanto é preciso. Eu vou pensar, a gente vai pensar, claro, né, tinha um planejamento, mas vamos pensar se acaba com o planejamento, como é que a gente faz, a gente conversa com vocês, Nilson também tá devendo outra aula aí, porque foi o conteúdo também que ele começou com e ficou nesse débito, mas enfim, a gente vai ver, vamos ajustando. Nessa época de pandemia, a gente tem percebido que a gente não está no controle de nada mesmo, então, mais claro isso, né? Então, a gente vai analisar, vai pensar, vai processar muitas coisas. Obrigado pela preparação de vocês, foi maravilhoso, a participação das pessoas também, só agradecer. E agradecer também, aproveitando, né, que a gente está agradecendo, a gente teve aqui visitantes hoje, temos Gleide, temos, eu acho que pronuncia assim, Elissa, e temos também Nélida. Sejam bem-vindas aqui no nosso momento, fiquem à vontade para sempre que quiserem participarem. A gente tem um grupo, o Helenice já foi, já estão dizendo aqui, tá certo. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp, caso vocês queiram entrar nesse grupo, ficar sabendo mais informações de como que a gente faz durante a semana e coisas, enfim, vocês fiquem à vontade, falem com a gente, que a gente adiciona vocês lá e a gente mantém um contato. Mas sejam bem-vindos, voltem sempre, e a gente vai pensar, viu, galera? Eu prometo que a gente vai pensar em ajustar como é que iremos fazer a continuidade do Cá Entre Nós. A gente passou uma aula com Bio, que seria uma aula, foram 3 aulas com Bio, aí tem agora Nilcinho que está em débito, tem Cris e Pati, a gente está pensando, vamos ajustar, e vocês vão votar. A gente já faz o convite já ao vivo, nem quer saber o nome de resposta, todo mundo já disse que concorda, que quer. Então pronto, é isso, galerinha. Muito obrigado. Patinho, Patinha, se quiserem falar mais alguma coisa, a gente ó, Tassiana, metendo pau aqui, Tassiana, use sua inteligência, Rodolfo, organize o cronograma, Tassiana, tá bom, Tassiana, obrigado, viu? Vou tentar colocar em prática a aula de hoje. Patinho, se vocês quiserem se despedir aí, fiquem à vontade. Rodolfo, eu só acho que a partir de agora, o Cá Entre Nós tem que começar a programar 2 aulas para cada pessoa que a gente chamar, no mínimo. É verdade, programação desde o início. Gente, a gente quer agradecer de coração a paciência e a participação também é muito importante, essa interação. Isso acho que é o diferencial do Cá Entre Nós, é esse bate-papo, né, que é uma troca. E isso é muito importante para o desenvolvimento da gente, que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, né, quando a gente começa a ouvir o outro e trazer também as nossas vivências. Obrigada de verdade. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a confiança. Cada vez que a gente pode contribuir, nós somos os primeiros abençoados, né? Porque a gente acaba tendo que pesquisar mais, ver como vai apresentar da melhor maneira. Então, antes de poder contribuir, pode ter certeza que isso já contribui muito pra gente. Obrigado por tudo, gente. A gente ama vocês. Amo vocês, Patim. Muito obrigado. A gente tá muito feliz com a aula de vocês, de verdade. Aí, meu povo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abração pra vocês. Até domingo que vem. Ó, Vitinho, Nélida também deixa o contato dela aí, tá? Aí tu anota também, Vitinho. Um beijão pra vocês. Sejam bem-vindos, gente. Tchau, tchau.